A graça e a paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz por mais uma oportunidade que me é dada, né? Muito me alegro de poder, né, mais uma noite estar aqui juntamente com os irmãos para engrandecer e adorar esse Deus que é digno de toda honra, de todo o nosso louvor. Amém, queridos? Amém. Texto muito conhecido de toda a igreja, né? Um texto que já foi ministrado tantas vezes, né, em toda parte do mundo, e continuará sendo ministrada até a volta do Senhor Jesus. Amém? João capítulo 2, o texto já está na projeção. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disseram-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Queridos, eu trouxe um título para a nossa reflexão nesta noite, e o título que eu dei para essa reflexão diz assim: Jesus, o convidado mais importante que alguém pode receber. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito no ano 85 depois de Cristo até o ano 90 depois de Cristo. E nesse evangelho, João, ele enfatiza Jesus como Filho de Deus, o Messias esperado. E no capítulo 1, João, ele vem nos dizer que a palavra, ela estava no princípio de todas as coisas, e a palavra, ela habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho do Pai. Ou seja, nós presenciamos a presença de Jesus. João também, ele chama Jesus de a luz do mundo, e a luz, ela brilha nas trevas, e as trevas não pode conter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João também, ele diz no capítulo 1 que essa luz, ela veio ao mundo e o mundo não o recebeu, mas a todos aqueles a quem o recebeu, deu-os o direito de ser chamados Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. E é por isso que hoje, eu e você, nós estamos aqui nessa noite, porque nós recebemos essa luz, nós cremos nessa palavra, nós cremos nesse Senhor Jesus que nos resgatou, e hoje nós podemos estar aqui desfrutando dessa vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também neste capítulo 1, João, ele conta um testemunho do profeta João Batista, que ele disse que aquele que ele viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus,
e que ele havia ouvido da parte de Deus que aquele a quem desceu o Espírito Santo, esse seria o Filho de Deus. Ou seja, esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Amém? Após esses episódios, queridos, Jesus, ele começa o seu ministério. Ele chama alguns homens a caminhar com ele, para ensinar, para o instruir, para fazer deles discípulos. E no capítulo 2 que lemos, João ele narra um evento que acontece em Caná da Galileia, onde Jesus então ele realiza o seu primeiro milagre. Só para que os irmãos possam se situar, Caná da Galileia é uma pequena aldeia de pessoas simples, pessoas com poucos recursos. As únicas fontes de renda daquele lugar era a pescaria, a plantação de uvas e de alguns grãos. Então era um povo muito simples, pessoas muito simples. E quando passava o período da safra, essas pessoas, elas viviam daquilo que elas juntavam em celeiros. Ou seja, queridos, no texto João vai nos dizer que esse casamento que aconteceu em Caná da Galileia, ele durava de 3 a 7 dias, por causa da cultura daquele lugar, da época. E por não ter uma variedade de alimentos, o vinho era o principal elemento. Ou seja, uma vez que terminasse ou acabasse o vinho, acabaria a festa. Uma vez que acabasse o vinho, traria uma vergonha aos noivos, traria um descontentamento àquelas pessoas que ali estariam. Louvado seja o nome do Senhor. E ao narrar esse acontecimento, o texto vai nos dizer que Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele foi convidado para estar presente nesse casamento. E aqui é o ponto-chave desse texto. Para mim aqui esse é o ponto principal desse texto, quando Jesus ele é convidado. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu digo isso, queridos? Porque muitos enfatizam apenas, quando olham para esse texto, enfatizam apenas o milagre, aquilo que aconteceu de extraordinário, que foi a transformação de água em vinho. Mas se esquece de que melhor do que a bênção é o abençoador. Melhor do que o milagre é o dono do milagre. O fato, queridos, de Jesus ser convidado para estar presente na vida de alguém faz toda a diferença. O fato de nós convidarmos Jesus para estar presente em nossas vidas faz toda a diferença, queridos. Sabe por quê? Porque nós não estamos isentos de passar por momentos difíceis em nossas vidas. Muitas vezes nós projetamos algo para as nossas vidas e tais coisas muitas vezes fogem do controle. Tais coisas que projetamos para as nossas vidas muitas vezes não saem da maneira que queremos, da maneira que projetamos. Imprevistos acontecem, o dia mau ele sobrevém sobre as nossas vidas. Passamos por perdas, passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por momentos turbulentos, e que se não for a presença de Jesus em nossas vidas, certamente nós não suportamos. E eu costumo dizer que esses momentos, ele vem na vida de todos. Sofre tanto o ímpio, quanto sofre o justo. Sofre tanto aquele que serve a Deus, quanto o que não serve a Deus. Mas há uma diferença nisso, queridos.
Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm Jesus presente em sua vida, o fardo é maior. As pessoas não conseguem suportar. Pessoas entram em depressão profunda, né? Hoje nós vivemos em um tempo onde isso é muito atual, esse tema é muito atual. Pessoas que se trancam em suas casas, pessoas doentes na sua alma, pessoas que não conseguem se libertar, vivem aprisionadas, porque não conhecem a Jesus, não tem a presença do Senhor em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso, queridos, que nós a cada dia, nós venhamos convidar Jesus para estar presente em todas as áreas das nossas vidas, porque nós temos tantas falhas, queridos, e muitas vezes nós convidamos Jesus para estar em determinada área em nossas vidas, mas em outras áreas nós deixamos Jesus de canto. Nós temos tempo para tudo, não temos tempo para Jesus. Normalmente, quando as coisas vão de mal a pior, nós lembramos do Senhor. Mas às vezes, quando as coisas estão bem, nós não colocamos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Muitas vezes nós não damos, o lugar merecido de Jesus em nossas vidas. É preciso que nós venhamos colocar Jesus em todos os momentos da nossa vida, Ele como principal, Ele em primeiro lugar das nossas vidas e em todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? Nós não estamos isentos, queridos, de passar por momentos difíceis, como eu havia dito. Eu quero contar algo que aconteceu comigo em 2016. Eu já trouxe esse testemunho algum tempo atrás, mas eu quero frisar novamente. Em 2016, eu estava no trajeto para casa, vindo do meu trabalho, e trafegando pela BR-116, eu sofri um acidente. E naquele momento foi algo muito rápido, o acidente, mas quando eu percebi, eu estava totalmente paralisado do outro lado da rodovia, e muitas pessoas já estavam se aproximando, e eu percebi que eu não conseguia me movimentar. Eu me esforçava para levantar a cabeça, para movimentar o meu corpo, e não conseguia. E eu confesso para os irmãos que neste momento eu tive medo, eu senti um certo temor, e eu comecei a orar ao Senhor neste momento. Eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, não permita que eu venha morrer aqui. E Deus, não permita que eu venha passar por sequelas, ou ficar em uma cadeira de rodas, ou perder os movimentos. Porque, queridos, eu fazia de tudo para movimentar o meu braço, a minha cabeça, e não conseguia. Eu fiquei paralisado. E naquele momento, muita gente ao meu redor, as pessoas ali tentando me acalmar, umas conversando com as outras. Eu simplesmente fechei os olhos, comecei a orar ao Senhor, e eu senti uma paz no meu coração naquele momento. Eu senti uma paz no meu coração e eu me acalmei. Passaram-se alguns minutos, vieram o resgate, quando me trouxe para o hospital. Fiquei por alguns minutos no hospital e já me encaminharam para a Vitória da Conquista. E ao chegar em Vitória da Conquista, fui examinado por um médico, me pediu algumas radiografias, foi feito na hora, e foi constatado, queridos, que eu havia fraturado, alguns fios de costela. E naquele momento, meus irmãos estavam me acompanhando, a minha cunhada, a Elisama, e todos ficaram desesperados. Mas eu estava confiante no Senhor. E o médico, ele veio com esse diagnóstico e falou: olha,
infelizmente você não vai poder voltar para casa. Você vai precisar ficar aqui, vai precisar passar por alguns exames, porque se você retornar, só o fato de você ir no carro, você já está correndo risco de vida, porque essa fratura ela pode perfurar algum órgão. O grande problema, queridos, é porque o custo era alto para ficar naquele hospital. Para passar a noite, o custo era muito alto. E eu falei para o médico, falei assim, olha, eu não vou ficar. Ele, não, você não pode. Eu falei assim, eu não vou ficar. Eu assino um termo, mas eu não vou ficar, porque eu confio no meu Senhor. Eu confio no meu Deus. E eu creio que eu vou ser curado, não vai precisar eu ficar aqui. Ele falou assim, olha, se vocês assinarem, conversou com os meus familiares, se vocês assinarem, tudo bem. E assim, eu retornei para a minha casa. No dia seguinte, novamente o pessoal me levou para a Vitória da Conquista. Chegando lá, o médico avaliou o pastor, ele é mestre nisso, ele tem um conhecimento grande, né? O médico, ele avaliou e falou assim, não, realmente está fraturado, mas vamos fazer novas radiografias. E fez, queridos. E para a honra e glória do Senhor, o médico olhou e falou, não sei o que aconteceu, mas não tem mais nenhuma fratura. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, queridos, eu me arrepiei todo e eu comecei a me derramar em lágrimas. Eu falei, verdadeiramente o Senhor está comigo e glória a Deus por isso. Amém, queridos? Essa é a diferença, amados, quando nós convidamos Jesus para estar presente em nossas vidas. Nós não tememos o que viremos passar. Nós não tememos, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Amém? E que Ele está cuidando de nós. Por isso, amados, a importância de convidarmos Jesus para estar presente em todas as áreas das nossas vidas. E por que eu digo isso, amados? Porque Jesus não invade coração. Ele mesmo diz em sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então permita, queridos, que o Senhor ele entre na tua vida e convide o Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque aonde Jesus é convidado, milagres acontecem, vidas são transformadas, casamentos são restaurados, enfermos são curados, pessoas são libertas e salvas, queridos. Amém? Onde Jesus está presente, queridos, milagres acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento ele tem que ser diário. Não temos que buscar Senhor só quando simplesmente ser conveniente, ou só simplesmente quando precisamos. Mas esse relacionamento ele precisa ser diário. Assim como nós nos relacionamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, Jesus ele espera que nós venhamos nos relacionar com Ele diariamente, a ter esse diálogo com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e o que podemos perceber e quais as lições que podemos tirar para as nossas vidas hoje, de um texto que foi escrito há tanto tempo atrás? O que podemos perceber que Jesus, juntamente com seus discípulos, foram convidados para o casamento. E essa é a parte mais importante dessa reflexão. Jesus ele foi convidado para a vida das pessoas que se beneficiariam do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu friso mais uma vez a importância de nós termos Jesus em nossas vidas diariamente, convidar Ele para estar presente, não só nos momentos ruins, mas também nos momentos bons das nossas vidas. A outra coisa, queridos, é que devemos entender é que as pessoas disseram para Jesus qual era o problema. Além de convidar Jesus para a festa,
as pessoas se certificaram em dizer o que precisavam. Assim como foi no casamento, nós precisamos convidar Jesus para as nossas vidas, não somente para que as nossas necessidades sejam atendidas, mas porque Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Não temos que buscar o Senhor Jesus só para que as nossas necessidades sejam atendidas. Não só porque nós precisamos de algo, mas devemos buscar o Senhor porque Ele é tudo em nossas vidas. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Sem a pessoa de Jesus, sem a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, certamente hoje nós não estaríamos aqui, queridos. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos faz permanecer de pé dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, queridos, é saber esperar o tempo de Deus em nossas vidas. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo 4, Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Queridos, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo, né? Muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E por muitas vezes nós não esperarmos o tempo de Deus, nós acabamos, no nosso ditado popular, quebrando a cara. Muitas vezes coisas acontecem de errado, tomamos atitudes que não deveríamos tomar, fazemos coisas que não deveríamos fazer, fazemos alianças com pessoas que não deveríamos fazer e pagamos um preço alto por não saber esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Mas Deus sabe o momento certo para agir em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa reflexão ela fique em nossas vidas, que possamos aprender a saber esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E o mais importante, queridos, desenvolver diariamente um relacionamento com Ele. Amém? Que o Senhor Jesus, Ele possa continuar falando ao teu coração. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale a cada dia no teu coração. Amém? E desenvolva, queridos, possamos aprender diariamente, desenvolver esse relacionamento com Deus. Buscar a Ele, não somente quando precisarmos, mas todos os dias buscarmos a presença de Deus em nossas vidas, porque é a presença do Senhor que nos sustenta, é a presença do Espírito Santo que nos faz permanecer de pé. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.